Olá! Vamos começar agora a tratar de assuntos relativos à análise sintática. E nessas aulas sequenciais veremos sobre todos os aspectos envolvendo desde a predicação verbal até os termos que compõem uma oração. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então vamos começar agora a nossa aula e vamos tratar sobre a predicação verbal, que é a base da análise sintática. E o que é a predicação verbal? A predicação verbal, ela fala e trata sobre os verbos, né? Então, a classificação de verbos que nós temos na língua portuguesa. Então, morfologicamente, verbo, né, é uma classe de palavra variável, apresenta várias flexões e nós temos aí, na ótica morfológica, o conceito de verbo, né? Verbo indicando ação, ele vai indicar para você um estado, também mudança desse estado ou fenômeno. Agora, na visão da análise sintática, nós temos os verbos, né? E os verbos estão dispostos nas frases, nas orações. E a oração é formada a partir de um verbo. Então, nós temos oração e, a partir desse verbo que você vai visualizar que forma a oração, nós vamos ter a classificação de todos os outros termos que compõem essa oração. Então, quer dizer, o verbo é a base da análise sintática. Você pode classificar toda a análise a partir do verbo. Então, você localizando esse verbo em uma frase, você consegue os conceitos sintáticos. Então, vamos ver como é que são classificados e como eles estão dispostos, né, nas orações. Então, vamos lá. A predicação verbal, o que trata? Trata da classificação dos verbos pela ótica da análise sintática, isto é, se apresenta ou não complemento, ou se é um verbo de ação ou de estado. Então, nós temos a visão da análise sintática, é um verbo de ação, que veio, né, na sua frase, na sua oração, ou é um verbo de estado, que está indicando para você apenas uma qualidade em relação ao sujeito. Então, quer dizer, nós temos um verbo que pode indicar ações verbais e também estado ou qualidade de seres. Então, nós temos duas classificações, verbo de ação e verbo de ligação. Quais são esses verbos de ação? Então, vamos ver, ó, classificação. Nós temos verbos intransitivos, são verbos de ação, porque tem ação completa. Então, você tem um verbo intransitivo, não depende de nenhum complemento, então ele vai aparecer para você de forma completa. Você fala a frase, entende a oração. Você também tem um verbo de ação, que é o verbo transitivo, e ele pode ser transitivo direto, né? Então, nós temos os verbos transitivos diretos na classificação. Os verbos transitivos indiretos, aí do direto, você tem transitivo direto, transitivo indireto, e os dois ao mesmo tempo. Você tem verbo transitivo direto e indireto. Então, nossa classificação ficou com verbos de ação. Verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos, ok? Agora, a última classificação é do verbo de ligação. Quer dizer, é um verbo que não apresenta conteúdo significativo, não tem ação, e ele traz a qualidade expressa ao sujeito e, às vezes, a um objeto da frase, ok? Então, nós temos a classificação desses verbos. Agora, vamos ver separadamente como eles se classificam dentro de uma oração. Como é que eu posso entender e classificá-los? Vamos lá? Vamos para os verbos intransitivos? Bom, verbos intransitivos apresentam ação completa e não necessitam de pacientes da ação. Quer dizer, não, os pacientes na análise sintática são os objetos. Então, veja, a candidata chegou ao prédio do concurso. Eu localizei o verbo na oração, então eu tenho o verbo chegou, e eu vou sempre fazer uma pergunta antes do verbo para poder localizar o sujeito, né? Sabendo o sujeito, nós temos uma sequência lógica na frase. Então, você vai, em primeiro lugar, classificar o sujeito a partir do verbo. Depois, você vai classificar a partir do verbo os complementos do verbo. Se esse verbo exige complemento, objeto ou não. Então, nós temos quem chegou ao prédio do concurso? A candidata. Então, você localizou o sujeito e você vai fazer a pergunta agora. Olha lá. A candidata chegou. Pronto. Se eu parar nesse verbo, ele não exige pergunta. Se ele exigir pergunta, é um verbo que tem ação incompleta e vai exigir um objeto. Nesse caso, não. Eu parei no verbo, entendi a informação. Então, eu estou lidando com um verbo intransitivo.
Se eu acrescentar, como está na frase, ao prédio do concurso, eu estou indicando aqui uma circunstância adverbial. E a circunstância adverbial, ela não completa o verbo, ela apenas modifica a circunstância, modifica o verbo perante uma circunstância. No caso aqui, né, você tem aí lugar. Então, veja, a candidata chegou, você já entendeu a informação, então o verbo é intransitivo. E ela chegou ao prédio do concurso, chegou ao prédio do concurso, lugar, ok? Mas, voltando, o verbo não pede, né, complemento. Você fala o verbo e você entende a informação, por isso que ele é um verbo intransitivo. Da mesma forma, vamos analisar. A criança caiu no asfalto. Pergunta antes do verbo para localizar o sujeito. Quem caiu no asfalto? A criança. Localizou o sujeito, então vamos ver se o verbo pede complemento ou não, ou se a informação está completa. Então, veja, a criança caiu. Quem cai, cai, né? Então, o verbo tem ação completa, não pede complemento, você entendeu a informação, então nós temos um verbo intransitivo. Mas apareceu aqui para você no asfalto. Então, no asfalto está indicando para você uma circunstância de novo, ó, de lugar que apareceu. Qualquer outra circunstância poderia acompanhar. Não completa o verbo, porque o verbo apresenta ação completa. Você pode parar nele, ó, a criança caiu, e você entende a informação. Então, não há necessidade de complemento, né? Outro exemplo. O fato ocorreu na Inglaterra ontem. Ocorreu. Pergunta antes do verbo. O que ocorreu na Inglaterra ontem? O fato. Sujeito da frase, o fato ocorreu. Quando eu paro no verbo, eu entendo a informação. Algo ocorreu. Então, o verbo também é verbo intransitivo. Apareceram circunstâncias? Vieram na Inglaterra e ontem. Quer dizer, o fato ocorreu em que lugar? Na Inglaterra, circunstância de lugar. E quando? Ontem, circunstância de tempo. As circunstâncias não completam o verbo, apenas modificam a ação verbal dele. Porém, esse verbo é um verbo intransitivo, a ação dele está completa, ok? E o último exemplo de verbo intransitivo nós temos: o jogador correu pelo campo antes do pênalti. Então, veja, perguntas do verbo me dá o sujeito. Quem correu pelo campo antes do pênalti? O jogador. Então, o jogador, sujeito da frase, correu. A informação de novo completa. Olha lá, você tem pelo campo e antes do pênalti também circunstâncias adverbiais, porém o verbo tem ação completa. Então, recapitulando, verbo intransitivo é verbo que apresenta ação completa, não exige objetos, não exige complementos. As circunstâncias adverbiais podem acompanhar esse verbo ou não, é indiferente. Porém, se elas acompanharem, não completam o verbo, e sim apenas modificam a ação verbal em determinadas circunstâncias, ok? Então, nós vamos agora verificar os verbos transitivos, que são transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Vamos lá? Veja, verbos transitivos. Vamos ver aqui na nossa lauda. Apresentam ação incompleta, tá vendo? Ó, incompleta, e necessitam de pacientes da ação, que são os objetos. Podem ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então, veja, a essência desse verbo, a classificação dele, ele é um verbo que apresenta ação incompleta. Então, ele vai pedir objetos. Então, veja, o primeiro exemplo, desculpe, a primeira classificação que nós temos é a classificação dos verbos transitivos diretos. Então, veja, apresentam ação incompleta e exigem um objeto direto sem o uso de preposição. Então, exemplo, a candidata fez a prova. Então, vamos analisar. Pergunta antes do verbo, né, localizando o sujeito, quem fez a prova? Então, você tem, né, a candidata, sujeito da frase. A candidata fez. Se eu parar no verbo, o que ocorre? Eu tenho a candidata fez o quê? Esse verbo gera uma pergunta. Então, eu sou obrigada a completar a ação verbal. Então, por exemplo, a candidata fez o quê? O que ela fez? A prova. Então, a prova completa o verbo fazer. Correto? Então, nós temos verbo transitivo direto acompanhado do seu objeto direto, ok? Então, veja, a candidata fez o quê? A prova.
Outro exemplo, o aluno chamou o professor. Quem chamou o professor? O aluno, sujeito da frase. Então, você tem o aluno chamou. Se eu parar no verbo, o verbo ele vai gerar uma pergunta. Então, o aluno chamou quem? Quem que ele chamou? O professor. Então, eu tenho o complemento do verbo, olha, da mesma forma, né, do que na frase anterior. Então, você para no verbo, esse verbo exige um objeto, um paciente da ação verbal, para que você possa compreender a ação, ok? E um detalhe, quando eu tenho o verbo transitivo direto, no próprio conceito dele fala, ele apresenta a ação incompleta e exige objeto direto sem o uso de preposição. Então, quer dizer, a pergunta que é feita na ordem direta, sem auxílio da preposição, completa o verbo, ok? Então, prestar atenção nisso, né? É um detalhe aí muito importante para você ter um parâmetro. Sem a preposição, você está lidando com o verbo transitivo direto e o paciente é o objeto direto, ok? Vamos passar agora para o verbo transitivo indireto. Vamos lá? Classificação. Verbos transitivos indiretos. Veja. Apresentam ação incompleta e exigem o objeto indireto com auxílio de preposição obrigatória. Então, veja. A candidata precisa de mais atenção. Veja lá, nós temos o verbo precisa, pergunta antes do verbo para localizar o sujeito. Então, veja, quem precisa de mais atenção? A candidata. Então, a candidata precisa. Então, eu tenho sujeito e tenho o verbo. Se eu parar no verbo, a informação está incompleta. Então, veja, a candidata precisa de quê? Então, quer dizer, esse verbo exigiu um complemento por intermédio de uma preposição obrigatória. Então, nós temos a candidata precisa de. Olha lá. O verbo gera uma pergunta, um término da ação verbal, pede o seu paciente e o paciente completa a ação por intermédio da preposição. Então, veja, o verbo quem precisa de e essa mesma preposição, ela aparece no complemento do verbo. Então, veja, precisa de quê? De mais atenção. Então, nós lidamos com o objeto indireto, quer dizer, na ordem indireta, por intermédio da preposição, completa o verbo, ok? Outro exemplo, o aluno se referiu ao professor. Então, vamos lá. Quem se referiu ao professor? O aluno. O aluno, sujeito da frase. O aluno se referiu. Vou parar no verbo. Então, esse verbo gerou uma nova pergunta. O aluno se referiu a quem? Veja, ao professor. Então, quando eu tenho ao professor, se referiu a e ao professor, evidente. No complemento, no objeto, a palavra é masculina, então eu vou ter a combinação, preposição a mais o artigo ao. Então, eu tenho o aluno se referiu a quem? Ao professor. Então, o professor é o objeto indireto do verbo, ok? Completando aí a ação do verbo referir. Outro exemplo, a prova interessa ao investigador. Pergunta antes do verbo. O que interessa ao investigador? A prova. Então, a prova interessa. Olha lá, gerou pergunta, né? Ação incompleta. A prova interessa. Interessa a quem? Ao investigador. Então, eu tenho a prova sujeito, interessa a quem? Ao investigador. Quer dizer, objeto indireto completando o verbo interessar. Da mesma forma, interessa a alguém, então preposição a. O complemento é masculino, então nós tivemos a combinação ao. Mas veja a importância da preposição, né? O verbo faz a pergunta, a preposição aparece e no objeto indireto ela também está ali presente. Por quê? Vai reger, né? Vai completar o verbo por intermédio da preposição, ok? Outro exemplo. O chefe insistiu na entrega. Quem insistiu na entrega? O chefe, sujeito da frase. O chefe insistiu. Insistiu o verbo. Dou uma parada no verbo aí, ó. Gera a pergunta. Então, o chefe insistiu. Insistiu em quê? Insistir em. E apareceu como complemento do verbo transitivo indireto na entrega. O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Então, eu tenho insistir em, verbo exigiu. Lá no objeto, né, indireto, eu tenho na, entrega. Eu também tenho a preposição em, mais o artigo. Então, eu estou lidando com verbo transitivo indireto, objeto indireto da mesma forma, ok?
E o último exemplo, o candidato visa. Se eu parar lá, né? Visa uma vaga no concurso. Então, o candidato visa. Quem visa? O candidato, sujeito da frase, visa, verbo. E o candidato visa. Paro no verbo. Não vou entender a informação. Gerou nova pergunta. Então, veja. O candidato visa. Visa a quê? Então, veja. A uma vaga no concurso. O verbo visar exige. Ele é um verbo transitivo indireto, no sentido de almejar, pretender, ter em vista. Exige a preposição a, ok? Então, essa preposição também vai aparecer no seu objeto indireto, obrigatoriamente. Então, eu estou lidando também com o verbo transitivo, né, indireto e objeto indireto, ok? Qual é a diferença entre verbo transitivo direto, visto agora, anteriormente, e esse verbo, né, esses verbos aqui que nós vimos, exemplos transitivos indiretos? A diferença está unicamente na preposição. O verbo, ele rege, pede ou não complemento. Então, quando ele pede um complemento sem o auxílio da preposição, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Na ordem direta, sem auxílio da preposição, completa o verbo, né? Então, esse paciente completa o verbo. Agora, se eu tiver um verbo transitivo indireto, o verbo, ele rege, olha lá, um término, um paciente pede para que seja completado por intermédio da preposição. Então, quer dizer, se eu tiver, desculpe, a preposição, ele pediu e tem a preposição, então eu estou lidando com o verbo aí transitivo indireto. Quer dizer, na ordem indireta, por intermédio daquela preposição, completa o verbo, ok? Bom, vamos passar agora para o verbo transitivo direto e indireto. Quer dizer, nós temos os dois complementos ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que se apresentam em frase. Vamos lá. Verbos transitivos diretos e indiretos. Apresentam ação incompleta e exigem dois objetos. Um sem preposição, que você já acabou de ver, e outro com preposição, que também você viu. Quer dizer, um objeto direto e um objeto indireto, ok? Exemplo. A candidata emprestou seu livro ao colega. Pergunta antes do verbo, sujeito. Quem emprestou seu livro ao colega? A candidata. Então, eu tenho o sujeito da frase. A candidata emprestou, paro no verbo, gerou pergunta. E aqui gerou o seguinte, emprestou o quê? Já gerou a pergunta de objeto direto, ó, seu livro, né? Sem auxílio de preposição. E emprestou o quê a quem? Quer dizer, emprestou algo a alguém. Então, se eu estou lidando, emprestou algo, objeto direto, a alguém, que é objeto indireto, então veja, a candidata emprestou objeto direto, seu livro, ao colega, objeto indireto, ok? Preposição aqui, ó, mostrando, inclusive, né, a exigência da pergunta e da resposta, preposição presente, ok? Emprestou o quê? Objeto direto. Emprestou a quem? Ó, objeto direto, pergunta do verbo. Vamos ver mais um exemplo. O aluno ofereceu ajuda aos colegas. Então, veja, quem ofereceu ajuda aos colegas? O aluno. O aluno ofereceu, parou no verbo. Ofereceu o quê? Algo, e ofereceu algo a alguém. A quem? Certo? Então, eu tenho duas perguntas. O verbo gerou duas perguntas. E as duas respostas, os dois pacientes estão expressos na frase. Então, veja, ofereceu o quê? Objeto direto. E ofereceu a quem? Objeto indireto. O quê? Ajuda. E a quem? Aos colegas. Então, nós lidamos aí com o verbo transitivo direto e indireto, ok? Na questão anterior, a candidata emprestou o seu livro ao colega da mesma forma. Verbo transitivo direto e indireto, tá? Só um detalhe. Se por acaso esse verbo, eu analisei na frase, sei que ele é um verbo que é transitivo direto e indireto. Ele gera duas perguntas. Mas não tem os dois objetos expressos, então eu não posso classificá-lo como verbo transitivo direto e indireto, ok? Por quê? O paciente que está expresso na oração, ele mostra qual é o verbo ali presente. Então, por exemplo, nessa mesma frase, a candidata emprestou seu livro ao colega. Eu não coloco ao colega. A candidata emprestou seu livro. Então, nesse caso, esse verbo será somente transitivo direto. Por quê? Emprestou o quê? Seu livro, certo? Só tem um paciente, então a predicação do verbo é daquele paciente apenas expresso na frase. Se eu quiser falar também a candidata emprestou ao colega e não quero mencionar o objeto direto, também eu posso. Porém, a predicação do verbo passa a ser verbo transitivo indireto, ok? Porque eu só tenho o objeto indireto expresso na frase, tá bom?
Muito cuidado, preste atenção, porque os verbos aparecem, são, né, transitivos diretos e indiretos, mas às vezes nós não temos os objetos todos expressos na frase, tá bom? Vale a pena aí você prestar um pouquinho mais de atenção. Agora nós vamos passar para a última classificação, que é o verbo de ligação. E esse é um verbo que já não tem ação, né? Verbo de ação, você viu, são verbos intransitivos e verbos transitivos, que são divididos em transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Agora nós vamos ver o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Então vamos lá. São verbos que não apresentam conteúdo significativo em orações e auxiliam na transmissão de qualidades ao sujeito, denominadas de predicativo do sujeito. Então, quer dizer, é um verbo que não apresenta conteúdo significativo, não é? Ele vai ligar uma qualidade que está ali na frase a outro elemento por intermédio dele. Então, ele faz uma ligação, né, dessa qualidade a outro substantivo, a outro elemento na frase. Geralmente, nós temos o predicativo do sujeito, olha lá, que ele liga, né, ao sujeito. Então, quer dizer, o que é o predicativo do sujeito? Então, vamos ver exemplos, ó. A candidata estava nervosa no momento do exame. Verbo da frase estava. Pergunta antes do verbo me dá o sujeito. A candidata estava. Quem estava nervosa? A candidata. Então, a candidata, sujeito da frase, estava. Quando eu falo estava, esse verbo não tem conteúdo, não tenho como fazer pergunta. E se eu gerar uma pergunta ali, né, eu vou forçar, não há necessidade. Quer dizer, estar é verbo de ligação, não é verbo de ação como os anteriores vistos. Então, você veja, nervosa, quem estava nervosa? A candidata, quer dizer, candidata nervosa. Então, o predicativo do sujeito liga ao sujeito, se ligou por intermédio do verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele tem essa função apenas, ele liga, né? Ele não tem tanta importância na frase, porém, estando presente, está fazendo a sua função, que é de ligar a qualidade ao sujeito. Por que falamos predicativo do sujeito? Essa qualidade, ela está expressa a partir do verbo, então ela está localizada no predicado, mas ela tem referência com o sujeito, ao sujeito. Então, você tem predicativo, uma palavra que está no predicado, que tem referência com o sujeito, ok? Sempre virá ao lado do verbo de ligação, tá? Vamos ver outro exemplo, ó. O aluno continua atencioso com os colegas. Quem continua atencioso? O aluno. O aluno continua e atencioso. Veja, você não gera pergunta, você verifica que o verbo não tem ação. Atencioso é o predicativo, o aluno atencioso. Então, você está lidando com o predicativo do sujeito ligado ao sujeito pelo verbo continuar, ok? Então, mesma situação anterior. Nós temos com os colegas e na frase anterior, no momento do exame, são circunstâncias adverbiais. Então, elas vão aparecer em qualquer momento na frase, não vão modificar a ação do verbo, porque o estar e continuar na frase são verbos de ligação, não tem ação, mas é uma frase que apresentam circunstâncias adverbiais, então elas aparecem ali. Se eu falar no momento do exame, eu indico tempo, né? E uma expressão que indica tempo, também com os colegas, companhia, ok? Mas, analisando os verbos, você vai verificar. Não há conteúdo significativo na frase, ok? Quais são esses verbos de ligação? Para eu não correr o risco de classificar como verbo de ação. Então, vamos analisar. São 8 verbos, podemos memorizar, né? Para não termos problemas e analisarmos de formas melhores, né? De formas aí com óticas mais profundas nas frases, tá bom? Então, vamos ver. Os verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar e tornar-se, tá? Então, são 8 verbos que são verbos de ligação, mas analisem. Desde que tenham ao lado um predicativo do sujeito, quer dizer, uma qualidade transmitida ao sujeito. Se por acaso não houver essa qualidade, nós não vamos falar em verbo de ligação. Vamos analisar o verbo andar, vamos pensar. Andar é verbo de ligação, está aqui na classificação de um verbo de ligação. Porém, se eu falar a frase, a menina anda de bicicleta e a menina anda triste, nós temos diferenças de verbos. O verbo andar, no primeiro exemplo, vai assumir um verbo de ação.
Ela anda de bicicleta, anda de avião, ela anda de ônibus. Então, aí eu tenho uma ação de andar. E esse verbo andar é um verbo intransitivo, de ônibus, de avião, é o meio que ela utiliza para ação, ok? Agora, a menina anda triste, veio ao lado um predicativo do sujeito do verbo de ligação. Então, nós temos realmente um verbo de ligação. Esse verbo não tem conteúdo significativo, ele mostra o estado ou qualidade do sujeito, no caso da menina, ok? Analise, porque nós falamos, né, que existe uma classificação certa para você usar determinadas palavras, classificar sintaticamente, mas a língua portuguesa ela também é flexível. Em determinados contextos, um verbo pode assumir ação verbal, como é o caso desse, né, verbo de ligação que eu acabei de falar, e a mesma coisa, um verbo que seja aí de ação, possa ser numa frase um verbo de ligação, né? Então, nós temos uma troca aí, prestar muita atenção, tá? Verbo de ação, né, pode ser às vezes um verbo de ligação, e verbo de ligação também um verbo de ação, tá bom? Agora, eu vou terminar a aula por agora, por esse instante, para nós verificarmos posteriormente os termos das orações, tá? Porque essa foi a base da análise sintática, para você ter fundamento, elementos para você poder classificar todos os termos da oração. Vimos a classificação do verbo, o verbo é a peça mais importante da análise, né? E nós vamos agora verificar a classificação do sujeito no próximo bloco e posteriormente do predicado, ok? Até lá!